Agora esta chamada está sendo gravada. Agora esta chamada está sendo transmitida. Boa noite. Boa noite. Hoje nós teremos o conteúdo Tanatologia, mudanças na perspectiva da morte no mundo moderno. Nós vamos compreender como nós chegamos a uma compreensão do que é morrer nos dias de hoje. Mas para chegarmos a essa compreensão, se faz necessário nós estudarmos como as ideias, como a compreensão da morte, ela foi se estruturando, se modificando e se massificando no inconsciente coletivo e individual. Para isso, é necessário que estudemos as diversas civilizações, não apenas como um evento biológico, mas principalmente como um fenômeno profundamente entrelaçado com as crenças sociais e religiosas. Tá? Então, nós iremos iniciar com as culturas antigas. A morte, ela era vista como uma transição para outra existência. E os rituais funerais, eles eram essenciais para assegurar, né, a passagem dos mortos, que ela fosse bem-sucedida. É importante compreendermos que cada civilização ela desenvolveu a sua própria compreensão e a prática em torno da morte. Isso reflete as crenças, os valores e as experiências que cada civilização passou. Vamos ver na crença egípcia, né, que a vida após a morte era fundamental, pois consideravam a morte não como um fim, mas como uma continuidade da vida. Para os egípcios, o corpo ele deveria ser preservado. E por isso eles praticavam a mumificação. O livro dos mortos, ele era essencial, contendo feitiços para guiar o falecido até o além. Os faraós eram como intermediários entre os deuses e o povo, e tinham um papel significativo, e sua morte era cercada de rituais elaborados, garantindo a sua continuidade no além. Aqui nós vamos ver como era a representação do processo de mumificação no Antigo Egito, com o deus Anubis ao lado do sarcófago de Tutankhamon. Então, aqui é uma demonstração no período do Antigo Egito e como era feito
esse processo da morte na civilização egípcia. De acordo com os mitos, Anubis foi responsável por embalsamar Osíris, tornando-se, assim, o guardião dos mortos e deus do embalsamento, além de responsável pela passagem da vida terrestre para a vida pós-morte. Já no período da Mesopotâmia, a morte era considerada como algo muito sombrio. Era sendo considerada como inevitável e sem esperança, com o submundo conhecido por Ku sendo um local desolador, governado pela deusa Ereskine. As almas dos falecidos eram vistas como sombra do que foram em vida, e não havia promessas de recompensa na vida pós-morte, levando à aceitação, à resignação da mortalidade. Então, por isso que a vida no período da Mesopotâmia era muito sombrio, né? E tinha a questão do medo, porque ela estava muito ligada a aquilo que você fez durante o período de vida. Os gregos, eles já tinham uma visão dual da morte. Segundo Sarai, em 1994, ele faz uma dissertação que ele dizia que esse povo acreditava em Hades, como o rei dos mortos, onde as almas eram julgadas por Minos, Eaco e Radamanto. As almas justas poderiam ser enviadas aos campos elíseos, enquanto os injustos enfrentariam Erebo. O julgamento forçava a importância de viver de maneira ética, influenciando a mortalidade e a cultura grega, né? Já os gregos, eles passavam por um julgamento pós-morte. Na Roma antiga, a morte estava inteiramente ligada à honra e à memória. Os romanos, de acordo com Machado, em 1918 e 2018, praticavam tanto a cremação quanto o enterro, dependendo da época e do status social. Os rituais funerais eram essenciais para honrar os mortos e garantir que as suas almas fossem bem tratadas no além. A preservação da memória dos falecidos era uma obrigação familiar, refletindo o valor da reputação e da dignidade. Então, isso foi muito bem trabalhado no período de Roma, tá? A questão da preservação da memória dos falecidos e a obrigatoriedade dos familiares em refletir o valor e a reputação da dignidade.
Já na civilização maia, por outro lado, a morte era vista como uma transição para outra vida. Os rituais funerais eram elaborados, refletindo a crença na continuidade da vida pós-morte. Os maias valorizavam a comunicação com os ancestrais e acreditava que os mortos poderiam influenciar os vivos. A relação com a morte era complexa, com a necessidade de honrar os falecidos através de práticas rituais. Isso acontecia muito. Já na cultura chinesa, né, eu estou tossindo e eu preciso tomar água de vez em quando. A morte na cultura chinesa estava profundamente ligada aos cultos aos antepassados. Os rituais para honrar esses eram essenciais para a continuidade da linhagem familiar. Blavatsky, em 1992, ele coloca que a morte de um imperador, por exemplo, poderia desencadear instabilidade política, sendo cercada de rituais que refletiam o seu status divino. O sepultamento de objetos valiosos eram comuns, simbolizando a crença na continuidade da vida pós-morte. Tá? Isso é até hoje. Já no Japão feudal, traz o conceito de honra como algo central na cultura samurai, onde a morte designa a era preferida à desonrosa. Por exemplo, quem dos samurais tinha uma vida desonrosa, eles eram obrigados ao suicídio, né? E era uma prática que visava restaurar a honra do samurai e da sua família. Essa visão da morte como redenção era muito comum, destacando a relação entre honra e o destino da família. A gente vê muito isso nos filmes, né, antigos, dos japoneses, né? A questão do suicídio, né? Você, prestando atenção ou relembrando um pouco os filmes antigos dos japoneses e que têm os samurais, principalmente aqueles que tinham a desonra aos princípios samurais, eles eram obrigados ao suicídio. E com o suicídio, limparia o seu próprio destino e o destino da sua família. Quanto ao islamismo e o judaísmo, a morte é considerada uma transição significativa que conduz a um julgamento final. Embora as crenças sobre o que ocorre pós-morte apresentem diferenças entre as duas religiões, né? Por exemplo,
No Islã, os muçulmanos acreditam que o destino do além é determinado pelas ações que são realizadas durante o percurso da sua vida, com o dia do julgamento, sendo um conceito central da sua religião. Nesse contexto, os anjos, eles têm a função de interromper as almas sobre suas ações terrenas, tá? Isso no islamismo. Já no judaísmo, embora existam diversas interpretações, né, existe a crença no paraíso com a purificação. Isso reflete uma visão mais plural e multifacetada da vida após a morte, tá? O que a gente percebe, né, que a diversidade de rituais e crenças sobre a morte nas grandes civilizações, ela destaca a complexibilidade do entendimento humano sobre a mortalidade, né? Cada cultura ela vai se moldando em relação às suas práticas, em resposta às necessidades, tanto sociais quanto espirituais. Isso evidenciando que, embora a morte seja um destino comum, as maneiras de enfrentá-la e compreendê-la são diversas e profundas, enraizadas nas tradições de cada povo. Nós tivemos os exemplos anteriores dos maias, dos japoneses, dos chineses, do islamismo, do judaísmo, da antiga Grécia. Então, cada destino, cada compreensão, ela está arraigada às tradições de cada povo, tá? Essa compreensão que nós precisamos ter, tá? Dessa questão da visão da morte. Como é que ela acontece, tá? Nós vamos ver agora, já que nós estudamos as diferenças do contexto da morte, e cada período, em cada época, como é que houve a mudança na perspectiva da morte no mundo moderno? Como é que eu vejo essa perspectiva da morte no mundo moderno? Olha, um dos momentos cruciais para que isso acontecesse foi a mudança radical com a Revolução Industrial. Ela transformou radicalmente as condições de trabalho, tornando a jornada de trabalho extensiva. A industrialização também promoveu condições de insegurança nas fábricas e minas, resultaram em taxas de mortalidades altíssimas, fazendo com que a morte fosse associada apenas ao envelhecimento,
mas também a exploração laboral. Tá? Então, a nossa concepção sobre o morrer, ela começa com a Revolução Francesa. Tá? E nós vamos, a partir do que eu for trabalhando os conceitos, vocês vão entender por que ela acontece com a Revolução Francesa. A urbanização que acompanhou a Revolução Industrial trouxe consigo novas doenças e epidemias, como o cólera e a tuberculose, aumentando a mortalidade nas cidades superlotadas. A morte, nesse contexto, se tornou um evento comum, muitas vezes visto como inevitável, né? Se tornou uma coisa comum, uma coisa banal, uma coisa inevitável. A concepção coletiva da morte se intensificou com as epidemias, que geraram medo e vulnerabilidade. E, em resposta, as sociedades desenvolveram novas práticas de saúde pública, mas frequentemente estigmatizaram os doentes, ocultando a morte em vez de lidar abertamente com ela. Foi isso que ocasionou durante o período industrial, né? Essa questão de ocultar a morte, em vez das pessoas lidarem com essas questões. E com isso, a morte ela foi sendo, eu diria que a vida ela foi sofrendo uma desumanização, principalmente da vida do trabalhador, onde gerou um distanciamento emocional em relação à morte, levando uma desvalorização da vida humana em favor de uma produtividade. Na verdade, foi isso que ocorreu durante o período industrial. Foi essa desvalorização da vida humana em favor da produtividade. Tá? E isso foi muito sério. Eu coloquei essa imagem, que eu achei ela muito interessante, do processo de industrialização, quando iniciou, né, a Revolução Industrial, aparece no vapor, nas fumaças, né, a questão da caveira, quer dizer, a morte em massa. E a partir do momento que a morte ela vem em massa, ela vai se tornando algo comum. Como a poluição, ela se tornou algo também comum, né? Além disso, houve o surgimento de novos rituais funerais e práticas que refletiram a mudança de uma sociedade agrária para uma sociedade urbana. Então, muda-se os rituais funerais. É a partir daí que surgem as instituições funerais, né?
Aqui, desse período, houve o aumento das empresas funerárias e a institucionalização dos rituais, que significou que a morte se tornou um evento muito impessoal, muitas vezes realizados em cemitérios urbanos, em vez de sepulturas familiares, tá? Então, o processo de modernidade, a Revolução Industrial, ela faz toda uma mudança radical sobre as nossas concepções de morrer, de espiritualidade, de coletividade, de comunidade. Como eu falei na aula anterior, a morte ela se dava num processo comunitário, onde as famílias se reuniam, onde as famílias choravam, onde as famílias tinham tempo para enlutar os seus entes queridos. Com a Revolução Industrial, tudo isso desaparece. Por quê? Porque a vida ela se torna desvalorizada em favor de um processo de industrialização, né? E nesse processo de industrialização vêm as doenças, vêm as epidemias, vem o cólera, vem a tuberculose, e isso vai surgindo novas mudanças, e essas mudanças elas levaram as tradições comunitárias, com a morte sendo cada vez mais tratada como um evento privado ou isolado. Não sei se eu já falei que a desvalorização da morte se intensificou em um ambiente de produção em massa, né? Como eu já disse anteriormente, onde a cultura do consumo ela prevalece. A morte ela passa a ser vista como um obstáculo ao progresso, levando à aversão em discutir o tema e a marginalização das questões relacionadas ao luto. Olha a diferença entre a aula anterior que eu falei, da morte como algo sendo coletivo dentro das comunidades, e agora, com o progresso, né, se leva uma aversão em discutir o tema e a marginalização das questões relacionadas ao luto. A industrialização tornou a morte um fenômeno que frequentemente é reduzido a números e estatísticas, desumanizando o processo de morrer. É isso que acontece a partir da Revolução Industrial, a partir do mundo moderno, que houve a desvalorização da vida como a desvalorização da morte. Os dois contextos, né? As duas polaridades, vida e morte, sendo desvalorizadas em função de uma produção em massa, onde a cultura do consumo prevaleceu sobre a vida e sobre a morte. Até hoje, é muito complexo se discutir os contextos sobre a morte.
né? É muito complexo. E com a globalização ficou ainda pior, né? Com o surgimento das guerras, né? Aí é que a morte se tornou assim banalizada. Eu usaria essa palavra, né? Kovacsky, em 1992, ele afirmou que a brutalidade dos conflitos resultou em milhões de mortes. Nós sabemos disso. Normalizando o óbito em grande escala e dessensibilizando a sociedade em relação às suas perdas. Logo, a criação de cemitérios de guerra e monumentos em homenagem aos caídos se tornou uma forma importante de recordar a honra dos mortos, promovendo a reflexão do luto coletivo. Tá? Então, com as guerras, né, e a questão da morte em grande escala, eram milhões de mortos, e os óbitos eles foram normalizados em grande escala. Isso dessensibilizou a sociedade em relação às suas perdas. Você não tinha tempo, nem momento, nem horário, nem lugar para chorar pelos seus mortos, pelos seus entes queridos, pelos seus filhos, porque você também estaria em processo de se manter vivo durante as guerras mundiais. Um outro aspecto que ele surgiu e que eu diria que de extrema importância sobre o pensamento sobre a morte foi o desenvolvimento da medicina moderna. Com a medicina, também alterou toda a nossa visão da morte diante do aumento da expectativa de vida e dos controles de doenças antes que eram fatais, como a tuberculose, né? Contudo, a morte ela passou a ser frequentemente associada a ambientes hospitalares, criando assim um distanciamento do processo de morrer que continuava ocorrendo em casas. A medicalização da morte, ela levanta as questões éticas sobre tratamentos excessivos e o direito de morrer com dignidade. Então, um outro aspecto muito importante, além da Revolução Industrial, eu diria que é o desenvolvimento da medicina moderna. A partir do momento que se aumenta as expectativas de vida e o controle de doenças que antes eram fatais, né, muda-se o pensamento sobre a morte. Criam-se expectativas sobre a vida. Tá? Então, nesse processo, né, o inconsciente ele vem absorver uma melhor existência para o viver, uma expectativa de vida maior,
né? Porque a medicina ela surge para modificar o nosso pensamento em relação ao morrer. E ela surge para beneficiar a vida. Então, a mídia, por sua vez, ela desempenha um papel significativo na forma como a morte é representada na cultura popular. A cobertura desses acontecimentos, especialmente em contextos violentos ou trágicos, pode moldar a percepção coletiva da mortalidade. Desculpem. Os pesquisadores Rondil, em 2000, Heskinen, né? No ano de 2000, colocam que essa exposição continua, a violência e a morte, que essa exposição contínua, né, a violência e a morte pode levar à dessensibilização da sociedade, tornando a dor e o sofrimento menos impactante emocionalmente, tá? Então, às vezes, você vê notícias que hoje estão tentando banalizar, né, o que, de fato, pode ser um ato de violência, de agressividade, de... E a sociedade, ela vai vendo que aquilo ela se torna banal. E, na verdade, a dessensibilização ela faz com que o sofrimento ele seja menos impactante, tá? Existem coisas que acontecem, como o caso Mardoni, como o caso da Susana Rostock, que abalaram o Brasil. Foram mortes que nos leva a contestar, né, dentro do inconsciente coletivo, o que é normalidade e o que é sanidade diante de um sofrimento coletivo, diante da morte e diante da perda. Tá? Então, a mídia ela tem um papel significativo, né, em relação à cultura e à representação popular, mas ela também pode levar à dessensibilização de uma sociedade, tornando a dor e o sofrimento menos impactante emocionalmente. Então, nós precisamos, né, nos preocupar diante do que a mídia repassa e aquilo que nós estamos absorvendo para que não possamos perder a nossa sensibilidade enquanto ser humano. Porque se nós perdermos a nossa sensibilidade diante dos fatos, nós não nos tornamos gente.
mas sim monstro. Então, é preciso ter um olhar mais sensível diante dos fatos, diante da morte, diante do mundo moderno e aquilo que está sendo divulgado, que está sendo repassado para cada um de nós. Então, com a pandemia, né, do Corona-19, trouxe à tona uma nova consciência sobre a morte. Aqui houve uma fragilidade, uma vulnerabilidade da vida humana. As mudanças nos rituais funerais, muitas vezes realizadas de forma pequena, com pequenos grupos, intensificando a questão da solidão e destacando a importância do apoio emocional nas experiências do luto. Eu diria que foi um período assim dificílimo para cada ser humano. Cada um de nós que passou por esse momento, que teve a Covid, eu tive Covid, né? E tive medo da morte. O medo do isolamento, ele nos torna frágeis e vulneráveis, porque você fica isolado 15 dias dentro de um quarto. Então, isso mexe com o nosso inconsciente, isso mexe com as nossas certezas, isso cria dúvidas. Eu acho que o Covid-19 foi a doença que mais mexeu com o inconsciente, porque ela tinha momentos que nos deixava confusos, né? Entre a vida e a morte, entre o desejo de estar em grupo, entre o compromisso de se isolar para que você não tenha que contaminar outros familiares, o desejo da vida. Então, a pandemia e o do Covid-19, ele trouxe uma nova consciência, tanto sobre a vida quanto a morte, né? E sobre a morte, ele expôs, ele jogou para fora toda a nossa fragilidade e a nossa vulnerabilidade em relação à vida. Foi um momento onde acho que todo cidadão se questionou: quem sou eu? E um momento assim de total fragilidade, porque ninguém conhecia nada, ninguém sabia nem como evitar esse vírus, né? Então, houve uma nova concepção, uma nova consciência sobre o morrer. Foi quando as pessoas começaram a perceber que elas não podiam nem chorar, não podiam velar os seus mortos, de forma alguma. Na minha cidade, ainda acontecem os velórios nas residências, onde toda a comunidade vem, participa, vela a pessoa até a hora do enterro. Eu não sei nas grandes cidades, mas na minha cidade, é uma cidade de interior, e ela ainda tem isso. E quando, no período da Covid, nós não tivemos como velar os nossos entes queridos, isso foi uma dor muito profunda.
Isso causava dor, isso causava confusão psíquica entre as pessoas. Quer dizer, aqui em Caxias nós tivemos famílias que morreram, 3, 4 pessoas. E ninguém pôde velar ninguém. Então, foi um momento de ressignificação. Foi um momento de dor. Foi um momento de surtos em relação à vida, em relação à morte. Foram momentos de fragilidade egóica. Foram momentos de fragilidades, de concepções. Então, foi difícil, foi. Mudou a concepção sobre a vida e sobre a morte? Sim. Mudou concepções sobre as políticas públicas? Sim. Mudou as concepções sobre rituais funerais? Sim. Houve uma transformação durante esses 2 anos de Covid, onde se intensificou, como diz o próprio texto, onde se intensificou a solidão e destacaram a importância do apoio emocional nas experiências de luto. Então, cada momento, cada período histórico, cada experiência, né, seja de dor, o ser humano ele vai transformando, ele vai modificando as suas concepções, tanto em relação à vida quanto em relação à morte. Tá? Então, o que nós percebemos é que a história ela faz com que o ser humano perceba a evolução que vai acontecendo, as mudanças de percepções em relação ao morrer. E o Covid, ele trouxe um novo aprendizado, uma nova ressignificação, tanto para a vida quanto para a morte. O que nós podemos entender em relação à visão da morte na atualidade? Ela é muito complexa, multifacetada, refletindo profundamente, né, as transformações sociais, culturais, eu acrescento aqui, políticas e tecnológicas, que vão moldando as experiências humanas. Tá? Então, as intersecções entre a morte, a medicina, a mídia e as novas tecnologias, elas criam um panorama dinâmico que continua a evoluir
desafiando a sociedade a confrontar a sua própria mortalidade de maneira de novas e significativas, né? A sua própria mortalidade de maneiras novas e significativas. Então, a nossa visão hoje, né, ela é muito complexa e ela é pouco discutida. Por mais que a gente queira discutir, né, sobre a questão da morte, mas existe ainda contextos que ainda as novas tecnologias elas ainda não sabem lidar com a morte. Olha, uma coisa interessante é que a gente poderia até citar as memórias virtuais e lutos online que permite que as pessoas compartilhem experiências de perdas de maneiras públicas e interconectadas, né? Existe hoje a realidade virtual, que ela oferece rituais de despedidas, que permite a participação de amigos e familiares em locais diversos, além de discutir sobre a imortalidade digital, onde a memória e os dados de uma pessoa elas podem permanecer online, mesmo após morte, né? Por exemplo, você pode ter, né, em memória o Instagram de uma pessoa, deixar ali toda a história, o percurso daquela pessoa, tá? Ainda existe o Facebook, como outras redes sociais, tá? Então, a visão da morte, eu diria que dentro do contexto moderno, ela ainda é muito complexa de ser compreendida, de ser estudada por todos nós. O que nós deveríamos fazer era desmistificar a morte, abordá-la de maneira mais leve e aberta, né? Refletindo sobre a sua natureza como parte da vida. A única certeza que nós temos ao nascer é que nós iremos morrer. Então, por que não desmistificar a morte? E por que não abordá-la de maneira mais leve e aberta, refletindo que a morte ela faz parte da vida e trabalhar de forma natural, que isso nós não fazemos, tá? Nós não fazemos. E, por isso, ela se torna muito mais complexa do que o nosso dia a dia, os nossos questionamentos, a nossa visão, as transformações sociais, as transformações tecnológicas que vão moldando cada uma das experiências. Então, a morte ainda ela é muito complexa, porque ela não é vista de forma alguma como algo leve, como algo que deve ser discutido abertamente,
refletindo sobre a sua natureza como parte da vida. Então, isso nos leva a grandes questionamentos, né? Eu diria até que deveria ser um tema transversal dentro das escolas, como se trabalha a questão de gêneros, a sexualidade, o meio ambiente, tá? A sustentabilidade e, por que não, o morrer, como algo natural. Eu encerro aqui as minhas considerações, né? E colocando como tema, como eu já coloquei em outras aulas, né, que nós precisamos, tá, trabalhar com as gerações mais jovens, tá, essa essa desmistificação do processo da morte e abordá-la de forma mais leve, aberta, refletindo sobre a sua natureza como parte essencial da vida, tá? A única certeza que nós temos é a morte. Meu muito obrigado pela atenção de todos, pela participação de todos e meus sinceros agradecimentos. Estou à disposição para qualquer discussão. Boa noite.